o caso é o seguinte, o Conselho Gestor, ele tem o papel fundamental de ter ação ou não ter ação, porque senão nós estamos perdendo tempo aqui. Concorda comigo? E outra coisa, você acabou de falar que você não podia falar nada sobre Vila Mariana, mas aqui está bem claro. Tá? Conselho de Saúde de Jabaquara, Supervisão Técnica da Saúde de Vila Mariana e Jabaquara. Ou seja, quando é interesse em Vila Mariana, o Jabaquara é colocado de lado. Não, aí é só Vila Mariana e Vila Mariana. Perguntou daqui do Jabaquara, realmente não tem como acreditar. Sim, se nós estamos em conjunto, por que não passa logo essa informação? Não existe essa. Por que essa disparada sobre essa coisa? Eu não posso dar a minha supervisora. Alguma coisa está errada, você concorda? Não, eu não posso. Está falando uma coisa que eu não posso. A falha maior, o que está acontecendo, desculpa um pouquinho, mas a supervisora não aparece para dar um feedback para a população, é isso que está faltando, a presença da supervisora, é isso que está faltando. A presença dela, que nunca comparece, é isso que está faltando, porque a verdade tem que ser dita, entendeu? Gente, mas deixa eu entender, a cidade de Vargas, a população da cidade de Vargas não quer a estratégia de saúde da família? Não é isso. A gente não quer que venha o S, a gente quer que continue. Mas a direta vai montar as equipes para atendimento da população? Quando passar lá o Guarani vai. O Guarani vai. Lá é quatro serviços dentro de um. É porque às vezes a gente fica discutindo uma situação e a população é que está sofrendo nessa situação, né? Tem que saber qual é o projeto. E só uma dúvida, a população da cidade de Vargas, a maioria não está aqui, elas sabem o que o terceirizado vai oferecer? É um questionamento também, né? Está funcionando do jeito que deveria? Mas a gente está adiando o bem-estar daquela população. Eu sou convidada da nota. Meu nome é Regina, eu sou convidada, mas eu coloco os mais do Cidade de Vargas. A Cidade de Vargas está abandonada faz tempo. Em dezembro do ano passado, eu fui até lá, tem uma pessoa que estava atendendo na farmácia. A gente fica horas, não fica com uma pessoa só. É um cubículo. É muito abafado atender uma pessoa. Teve um curto-circuito lá. A pessoa teve que atender a gente no escuro, demorou, a gente fica horas na farmácia para ser atendido. Quando tem chuva, a estrutura do atendimento chove, está caindo o telhado assim, chove, todo mundo sai pela molhada, fica horas para ser atendido. Tem só uma gineco, uma pediatra, uma clínica só. São coisas assim, o atendimento do dentista se demora, assim, de 3 a 3 vezes para ser atendido, para a gente vai na consulta. Estou esperando há 5 meses, né? A cidade de Vargas está abandonada, em resumo está abandonada. É só isso que eu quero. Imagina. Eu gostaria de fazer um convite para que vocês entrem no conselho gestor para nos ajudar. Não adianta vocês só ficar Mas eu já estou entrando no carro agora. Não, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você pode, a UBS e o CAPS. O CAPS é uma coisa, a UBS é outra. Se você é atendida pela UBS, você tem o direito de participar. Mas todo mundo está sofrendo então se entrega no conselho e vem ajudar a gente, porque só vem a aposentadoria aqui falar. E como ela falou no começo, eu tenho um pendrive, 6 datas de dá para fechar. E ela é uma, mas eu não quero fechar, eu quero voltar para aquela que fica em pé. E eu estou lutando para Mas ela não vai fechar, pelo que eu entendi, ela não vai fechar. Ela vai entrar. Da maneira que está, com um médico, uma farmacêutica e toda bagunçada, vazando água para tudo quanto é lugar. Ela fica 5 horas seguidas. Se não tem estrutura, se não tem funcionário, se denunciar, fecha, filho. Não, mas hoje o que a Polícia Judiciária a gente vai entrar para oferecer um pouco mais? Não, então, isso a gente quer discutir.
vocês estão dando, eles estão dando, não é vocês. Vamos perguntar. Você já tem essa projeto? Se quando entrar, vai ter uma estratégia, vai ser uma equipe maior, Mas quando a gente tem com certeza melhorias. E é estratégia, desculpa, mas aquele lugar precisa. Tem muito idoso que precisa do atendimento. Então, mas aquele lugar já pegou a comunidade carente, já levaram para o Geraldo, porque ela vai vir aqui com a Guarani, filha. Ela não vai ficar lá, ela vai vir aqui com o Guarani. É com a comunidade que vai estar dentro do Guarani, a cidade de Vargas, Guarani, a URSE 12 e um pai, filha. Vai ter 4 serviços que vai ter lá A dentro. gente está discutindo isso agora, eu acho assim, deixa a SPDM assumir. A SPDM assumir, gente, porque Não, gente, não é assim. Não é assim. Tem funcionários públicos que não querem sair de lá. Tem a população que quer eles lá. Nós já discutimos com o Betinho, que tem uma associação dos garotos, já discutimos a Roseli. Mas a população, ela está dizendo que a população Ela fala por 22 mil pessoas que tem lá dentro. Mas ela que está aqui, né? Mas eu vou lutar por isso. Não, pode lutar, é um direito assim. Não, mas deixa eu só falar uma coisa, que a gente participou da reunião do conselho. Acho que ela pediu uma palavra de primeiro. Desculpa. Independente se entra ou não entra, o Vargas precisaria de uma injeção de funcionários como todas as unidades de direto. E aí eu tenho até uma pergunta. Bom, o Saboia, o pessoal está saindo do Saboia e eles estão nas diretas. Para onde foram? Para que território estão indo? Porque também é isso, gente. Não adianta a gente segurar sem funcionário. Algumas unidades estão passando para a OS, portanto, os funcionários da direta deveriam estar sendo realocados em unidades da direta. Minha pergunta é, onde está? A UPA passou para o UAS, todos os funcionários de lá veio para nós, para dentro do Saboia. Só que agora também está entrando, e aí? Porque assim, a gente pode fazer milhões de brigas. Tem uma outra questão que eu queria trazer. Também tem uma história de acabar com os nazis. Isso ministerial. Isso. Não é uma questão aqui da prefeitura, isso é ministerial. Isso é política mais em cima. Então assim, quando a gente vai brigar, eu acho que a gente precisa também começar a perceber que está mais em cima. A gente pode brigar pelo nazis, mas nós vamos ter que começar a brigar lá em cima, porque não vai ser em um lugar que vai acabar. A ideia é acabar com o nazis, ponto. Ministerial. Política ministerial. Mas você sabe que o governador tem governabilidade porque não está dentro. Para manter. Unidade básica não pertence ao governador e à prefeitura. Então a gente tem que começar a brigar, gente, por política de saúde pública, não é política partidária. Política de saúde pública, o que a gente entende como política de saúde pública? O que a gente acha que é interessante para a população enquanto política de saúde pública? Para todas as unidades, para todos os territórios. Porque se não tira de um, tira de outro, aí faz uma aqui, faz lá, não adianta. Ou é para o município, ou a gente não consegue emplacar, entendeu? Mas nós estamos brigando pela cidade. Tem funcionário de outro lugar que estão fechando. Ô João, só para lembrar, vai ter uma audiência pública na Câmara, não sei se vocês já falaram, na quinta-feira. Quinta-feira agora tem a audiência que o secretário vai prestar a prestação de conta. Então, o que acontece? Nessa pauta a gente leva essa demanda. O pessoal às vezes não acredita na participação popular, mas, por exemplo, a UBS do Guarani estava totalmente fora de pauta. Então a manifestação popular, o movimento popular de saúde que conseguiu colocar isso na pauta e na agenda e nas obras do empréstimo do Banco Interamericano. Outra coisa é o seguinte, a questão que fala do Vargas. O que foi discutido lá para o pessoal não entender? Não foi decidido lá necessariamente se é melhor direta ou indireta. O problema que nós pedimos lá, acho que está até na ata, a gerente está aí, o seguinte, nós não tínhamos o contrato.
Porque o problema, o pessoal fala assim, a SPDM vai vir suprir as necessidades do poder público, não faz de contratação rápida. Nós só precisamos ver o contrato. Eu sou da UBS Campestre. Na UBS Campestre, no contrato, diz que era para ter 5 médicos. Tem 2. Porque um saiu, o outro vai se aposentar, o outro talvez voltou. Não estou criticando, tá? Não, entendeu? Não, mas eu estou dizendo o seguinte, chega a ficar 2, 3 meses de 5 profissionais com 2. Então como é que está esse contrato? Então, não é, e outra coisa, esse contrato ele tem que ser reavaliado. Porque diz que você tem que colocar os médicos, mas se você não coloca, a SPDM não recebe o dinheiro, mas a população não recebe o serviço. Então, quer dizer, aquela vantagem que diria que conseguiria que a SPDM colocar o profissional, terceirizando, ia ter o profissional, não ia ter não precisa de concurso público que leva 1 ano para fazer, mais 1 ano para colocar, essa não está sendo na prática. Na prática, qualquer UBS que você for administrado pela SPDM, você chega lá e vê uma quantidade enorme de falta de profissional. Tá? Então foi isso que foi discutido no Conselho. Eu estou na UBS 7 anos, na UBS Americanópolis. Certo. E não existe falta de médico assim tão, sabe, assim, saiu um médico, no máximo 3 meses lá. E quando esse médico saiu, ele é de uma estratégia, nós criamos mecanismo de atendimento. Então, eu estou dizendo, no Vargas, mas o Vargas é direto. O Vargas é direto. Eu estou dizendo o seguinte, que a notícia que estão divulgando para a comunidade é o seguinte, as diretas, quando sai um médico, leva 2 anos para substituir. Dizem isso. O que foi discutido lá? Porque eu não estou com a ata aqui, a diretora está aí, ela pode até, a gestora está aí, pode dizer o seguinte. Nós falamos o seguinte, como tem várias unidades na região do Jabaquara, que estão sendo administradas pela terceirizada, alguns profissionais estão procurando outras unidades diretas, porque eles não querem ficar subordinados a essa gestão. O Saboia recebeu 30 lá da UPA Santa Catarina. Se eles tivessem a segurança que a UBS do Cidade Vargas ia continuar direta, muitos optariam pela própria Cidade Vargas. É isso que eu estou dizendo, eu não estou dizendo que é ideal um ou outro modelo. Eu quero que o conselho, porque o contrato é reavaliado. O contrato não é, vocês têm que lembrar o seguinte, o contrato da UES, ele não é indefinido. Ele é reavaliado a cada 6 meses, a cada ano. Então o conselho tem o poder de reavaliar e pedir direto de novo. Desculpa. Só para também você entender mais ou menos, a gente está fazendo tudo isso porque já passaram uma lista perguntando para os funcionários onde você quer ir trabalhar. Um lá, eu quero ir o CECI, outro lá, eu quero ir para o Hospital São Paulo. Agora eu pergunto para você, qual funcionário que trabalha satisfeito sabendo que isso dali já está para acabar e faz tempo? Qual funcionário que trabalha satisfeito? Sabendo que ele vai ter que sair porque ele é funcionário público, vai passar para a UES e ele não vai poder ficar lá. Gente, a gente precisa trabalhar e eu acho que todos eles sabem disso. Eu acho que a gente trabalha por um salário, que a gente tem família, entendeu? Então, porque já passaram lá falando, você se por uma causa... Olha, quando eu entrei no Americanópolis, a gente tinha o BS, a estratégia e a direta junto. Então, eu fui, esse mês, eu fui na Aldeia do Futuro. Nós tivemos uma reunião com a Vanessa aí, tá o menino do Vargas que entrou agora. A Silvia saiu, eles disseram que desde outubro que eles estão desassistidos lá, que não tem psicólogo, não tem ninguém para atender eles. São 530 pessoas que tem lá dentro, que desde quando a Silvia saiu, o psicólogo se afastou, eles estão desassistidos. E aí? Eu estou mentindo? Eu acho que é uma questão contratual. Eu acho que isso é importante. A Americanópolis não tem ainda, né? Porque a doutora saiu no ano passado. Mas tinha pessoas. Dar informação para a discussão. Quando a UES chega, a supervisão, ela não pergunta quem quer sair, ela pergunta quem vai ficar. Quando a UES chega, as pessoas não são obrigadas a sair. Funcionário, como foi dito no ano passado,
Ele está sendo bem tratado, ele está sendo orientado. Ele não é obrigado a sair do que a UES chegou. Ele continua no seu posto de trabalho. Ele sai se ele não tiver interesse em trabalhar com algumas outras diretrizes que a UES traz. Ele não é expulso da unidade. Sim, ele não é expulso. Eu sou funcionária da direta antes de ser expulso. Só falar, a primeira coisa, só esclarecer, a respeito do pessoal da UPA. A UPA é o pessoal da autarquia, tá? Então, por isso que foram para os hospitais, porque a UPA tinha funcionários contratados, concursados pela autarquia. Então, os 39 foram do hospital, porque era a unidade mais próxima da gente, só para esclarecer. Por isso, não vieram para nós, porque eles são funcionários concursados, eles foram transferidos para uma unidade da autarquia. Lá tinha das três. Lá tinha do AIST, na UPA tinha do AIST, tinha da SPDM e tinha da autarquia. Então, mas os da autarquia, que são os 39 que foram distribuídos na rede, como unidade, é na FUDET, é na região de Jabaquara, foi da UPA, mas ainda é muito mais é mais próximo até para a sede do serviço. Então, eu acho que tem uma questão que a gente precisa esclarecer, a forma de contratação. Então, quem é da direta tem uma contratação, quem é da autarquia tem outra contratação e quem é da UES tem uma outra. Quando a UES ou qualquer organização social que entre numa unidade, teoricamente, o funcionário público concursado da direta, o que é ser da direta? É ser concursado. Somos todos concursados. O último concurso foi em 92, depois teve mais um só. Vou lembrar mais, tá? Teve um mais recente, mas ele também já está 10 anos. Algumas categorias não deu para preencher. Um profissional da administração direta não tem como responder a uma gerência que seja da UES. A gente tem que responder a uma gerência da direta, por conta da contratação do estatuto. É um estatuto completamente diferente. Então isso implica em algumas coisas. Tá? Alguém que é da autarquia tem um outro tipo de concurso, público também, mas é um outro tipo de concurso, também não vai para uma unidade da direta por conta desse concurso. Então, quando eu falo de política de saúde pública, ela é muito mais ampla. Eu acho que a UES, só um minutinho, a UES também tem os seus entraves, e não é verdade que eles conseguem ter tanto dinamismo para contratar. Não é tão simples assim, porque eles também respondem a um contrato que vai lá em cima. Então, as coisas eu acho que a gente precisava variar. A gente pode brigar pela direta mais do que ninguém tem. Vivo brigando, até porque eu represento o segmento gestor, mas antes de mais nada, eu sou terapeuta ocupacional, concursada, há muitos anos eu vou defender o concurso público por uma questão de. Eu tenho um idealismo com relação a isso. Mas a gente não consegue brigar se a gente não brigar para ter concurso, porque uma hora os funcionários públicos vão aposentar. A gente está falando para indo, precisa ter novas pessoas. Então acho que a gente tem que começar uma briga mais embaixo, seu João, assim, de começar por retomar concurso público, por retomar outras questões. Mas isso precisa ser de interesse um pouco mais amplo. Senão a gente não consegue preencher as unidades. O pessoal está tudo de acordo de permanência. O último concurso já tem uns 10 anos. Eu vou calcular porque as pessoas, a sua grande maioria, está se aposentando. Isso aí, João. Acho que ela tinha falado, ia falar, não sei. Não, eu só ia falar assim, eu sou assistente social de uma UBS, eu não vejo meu trabalho diferente da assistente social da direta que está lá, entendeu? Assim, tudo bem, você não responde a minha gerente, mas o nosso trabalho, a população é a mesma, o meu trabalho com aquela população é o mesmo. Então, assim, eu não vejo dificuldade nenhuma em trabalhar, porque essa segregação, essa divisão está sendo feita aqui, entendeu? Eu não vejo essa dificuldade.
dificuldade. Não, e nem tem, tanto que a gente trabalha Não. todo mundo junto. Mas aí é só pode eu, por exemplo, que estou fora do sistema de saúde, o que eu vejo é assim, qual é o diferencial? Primeiro, se o pessoal é da organização social, eu falo isso no segmento de conselho de saúde. O que acontece? Ele tem menos autonomia para fazer uma crítica e uma sugestão, até porque ele pode ser transferido a qualquer tempo. Outra coisa é na questão médica. Se você tem um profissional que tem uma estabilidade e tem que ser fiscalizado, você vai ser atendido por aquele médico, ele já conhece, seu João, você está aqui, seu Zé, você está aqui de novo. O que acontece nas UBS, nas OS? Você é atendido num médico aqui, se você marcar um retorno daqui 3 meses é outro médico, se marcar daqui 3 meses ou não tem médico é um terceiro médico. Então quer dizer, isso é uma discussão que a gente estava até fazendo o seguinte, de repente para a gente garantir o que a OS promete, você vai começar a transformar, a obrigar a OS a dar uma certa estabilidade. Então não vejo como você ser atendido por um clínico geral, ou um idoso que está atendendo lá, cada dia que ele vai está um médico atendendo. Por quê? Porque o primeiro atendimento, eu não sou médico, mas eu tenho algumas informações. No primeiro atendimento, vídeo esse exame que faz para avaliar a saúde do idoso, leva quase 1 hora. Então você leva quase 1 hora conhecendo o idoso, daqui 1 mês é outro médico, quer dizer, já não conhece nada. Não, mas eu estou dizendo o seguinte, porque eu estou falando porque em qualquer lugar do mundo, quando você faz um contrato de médico principalmente, o cara faz contrato por 1 ano no mínimo, mesmo onde não é servidor público. Não tem esse negócio. Agora aqui nós temos informações que o médico leva 1 mês, 2 meses para passar nos exames lá, ele chega de manhã, não gostei, pega o avental e vai embora. Isso não existe em qualquer lugar civilizado do mundo. O profissional, quem é trabalhador, já ouviu falar em aviso prévio? Aviso prévio é para o trabalhador e para o empresário. Quer dizer, você tem que ter uma continuidade. E para finalizar, para registro, qualquer lugar do mundo, pobre, rico, Estados Unidos, Inglaterra ou Bolívia aqui do lado, não tem essa do médico entrar e sair. E a UES permite essa situação. Então tem que mudar o contrato, desculpa. Está chegando, ele vai ter a reunião de matriciamento todo dia de manhã com a equipe vai passar quem vai ser atendido, entendeu? Tudo isso é feito. Não, eu estou falando do médico chegou, o médico chegou hoje, não gostei da unidade, ele vai embora. E ele não tem contrato. Não, isso só acontece no Brasil e OS. Qualquer lugar do mundo, o médico assina um contrato. Se ele quebrar aquele contrato, tem multa. E se a outra não oferecer a estrutura que prometeu, também tem multa. Então o Brasil está errado. O Brasil é o país da jabuticaba, né? Nós temos o melhor sistema de saúde, que é o SUS, e o pior sistema de contratação de funcionário. Quer dizer, é uma contradição em si. Mas eu acho assim, que a Cidade Vargas, se a gente continuar optando em fechar com a direta, até a gente esperar essa reposição de funcionários, quem vai continuar sofrendo é só a população. Então, assim, ao meu ver, entrando, nada impede daqueles funcionários, como o José Carlos falou, deles estarem ali trabalhando com a equipe que vai entrar. Eu acho que vai melhorar muito para a população. E como o contrato é revisto, nada mais justo do que a gente ficar observando se daqui a alguns meses aquele contrato foi bem atendido. Vocês têm que avaliar todo mês. Vou dar um exemplo claro na questão do Saboia. Se a gente continuar batendo na tecla, tem que ser direto, a gente vai atrasar o atendimento de qualidade para a população. Mas eu só para registro, eu não sou atendido pela Cidade de Vargas. Não conheci a gestora na primeira reunião que eu fui lá. O que eu acho é o seguinte, eu acho que você assinar um termo de 6 meses ou 1 ano sem conhecer o contrato, e o que eu li no contrato e o que o Max trouxe o contrato lá é uns absurdos, umas aberrações. Por exemplo, a UES não respeita o Conselho Gestor. Ponto. Não respeita. Porque se respeitasse, eu já participei de 5 reuniões em conselhos, o Saboia eu participo sempre, mas o Saboia tem outros procedimentos, é o seguinte, os funcionários não se sentem, como se diz, não se sentem legitimados para representar a categoria.
Então praticamente fica a comunidade batendo contra o gestor. E o gestor, quando é um gestor que atende a comunidade, começa a discutir, aí o pessoal, esse gestor é muito bom, vou transferir para a unidade, vou trazer um lá do Rio de Janeiro. Isso acontece direto. Então, o que a nossa colega falou aqui é interessante. O sistema de saúde é gestão. Não é o contrato que vai fazer. No modelo da UESC que está colocando agora, não tem gestão, não tem a participação da comunidade. Agora que a gente está tentando implementar, como é que um conselho fica 6 meses, uma unidade fica 6 meses sem conselho gestor? Ou 1 ano sem conselho gestor? Porque a gestão nesse modelo de OS não cumpre a lei. Não é que ela não faz corpo, ela não cumpre a lei. Mas qual unidade que está 6 meses sem conselho? Várias unidades. Não estou falando só do Jabaquara, não. A gente acabou de mostrar o exemplo da freguesia do Oca, a gente foi pedir um documento lá, a pessoa estava 1 ano sem conselho, sumiu o documento e desapareceu. E estava sobre uma OS. Isso em 2014. Eu não estou falando aqui de hoje de Cidade Vargas. A nossa associação. Me desculpe, mas a Cidade Vargas só tem uma conselheira. Isso para mim é errado. É errado. Se foi eleito 2... E venceu no ano passado. Já tinham que ter dado posse para outra. Na tua também só paga essa coitada. Mas desculpa, não foi. Mas, seu João, tinha 8 conselheiros. Me desculpa. Tinha 8 conselheiros, seu João. Então não está funcionando. Deixa eu só falar uma coisa. A Americanão foram eleitos 8 conselheiros e 4 funcionários. Agora, a culpa não é dos trabalhadores do gestor, porque eles não estão indo. De novo, eu estou tentando chamar. Se eu chamar a população é porque eu estou boicotando, eu estou tentando manipular. Não é assim. De novo agora, tem 10 candidatos. Eu vou garantir, e a gerente que vai ficar os 10 candidatos, mandaram 4 reuniões em seguida. Então, eu vou garantir. Desculpa, eu fui 4 reuniões em seguida, só tinha um trabalhador, o gerente e a menina da assistência social. Agora, com essa deliberação de montar conselho, puseram 20 funcionários lá dentro. Pô, que interessante, né? Por que os funcionários não iam nesses 4 meses que eu estava lá? Todo mês. Só nesses 2 últimos meses, que foram 10 no penúltimo, e nesse último foi 20. Eu só sei uma coisa, as reuniões do conselho, eu sou aí você quer me falar que funcionário não está manipulando? Não. Que ninguém está manipulando? Que isso? 4 meses em seguida, tinha 3 funcionários só lá dentro. Só 3. Você, a gerente e a assistente social. Só vocês 3. Quando falou de montar conselho, apareceram 20. Se vier 8, não tem que ter 4 funcionários? Para manipular? Aí é que dá. Não, aí é uma orientação para supervisão, desculpa eu insistir nisso, né? Nós estamos numa reunião de supervisão. Nós estamos discutindo pontos dos conselhos gestores locais, porque não está funcionando. Inclusive foi essa a pauta que a gente colocou de unificar, porque o Vargas venceu no final do ano, quer dizer, era para ele ter feito a eleição em outubro, pelo menos. Entendeu? Por exemplo. Vamos ver. Desculpa, não foi isso que eu estava falando. Eu estou dizendo o seguinte: se venceu o mandato, houve a unificação, ou por causa desse descompasso, dessa desorganização. Porque na verdade a supervisão está tentando resolver. O que eu para registro é o seguinte: eu estou sugerindo que a supervisão ela dê uma orientação para as gerentes, sejam direta ou indireta, que o problema é o seguinte: é a lei que obriga o conselho. Não é eu, Mauro, não é o seu João que obriga o conselho, é a lei. E é lei federal. E o que está acontecendo? Onde não tiver conselho, tem que ser talvez até intervenção. Por que eu estou falando isso? Aí vem a fala do seu João.
Como é que fica? Tem 8 conselheiros, 4 titulares, 4 suplentes, usuários. Não participa ninguém da reunião. E como é que chegou essa informação para a supervisão? O conselho pediu para substituir aqueles conselhos, porque é muito cômodo para eu ser um gestor, não ter um conselho me enchendo o saco, me cobrando todo mês.